Olá, meu nome é Amanda e darei o início ao trabalho falando o que são informação financeira por forma. As informações financeiras por forma devem somente ilustrar os efeitos de uma transação específica, mensurada de maneira objetiva a partir dos valores históricos, incluindo os efeitos baseados em estimativa e julgamento sobre como as práticas e decisão operacional da administração poderão ou não ter feito as demonstração contábil histórica em decorrência da transação. Informação sobre os possíveis ou esperado aspecto de decisão tomada pela administração atual em decorrência da transação, como se devem sido tomado em período anterior, são considerados projeção e não fazem parte do alcance dessa orientação. Objetivo e alcance. O Comitê de Pronunciamento Contábeis edita a presente orientação com a finalidade de estabelecer os critérios para compilação, elaboração e formação de informação financeira, por forma que só devem ser apresentados quando assim foram qualificados e desde que o propósito seja devidamente justificado, como, por exemplo, em caso de reestruturação societária, aquisição, venda, fusão ou cisão de negócio. Circunstância em que são elaboradas informação financeira por forma. Circunstância que são elaboradas informação financeira por forma são eles: se durante o exercício social mais recente ou período intermediário subsequente para o qual o balanço patrimonial é requerido tiver ocorrido uma transação relevante de negócio, se após a data do balanço patrimonial mais recente divulgado ou arquivado tiver ocorrido ou for provável que ocorra a conclusão de uma transação relevante de negócio. Considere-se que a transação relevante de negócio é provável que já existe termo contratuais irrevogável acordado entre as partes em relação aos principais aspectos envolvidos, ainda que o sujeito acerte condição suspensiva ou resultiva, se o título de dívida ou ação que são emitidas pela entidade vierem a ser utilizados com forma de pagamento da transação relevante ser efetuada ou se os recursos provenientes vierem a ser aplicados direto ou indiretamente na transação, tiver havido ou for provável a conclusão de um ou outro evento para o qual a divulgação de informação financeira por forma seja relevante para um adequado entendimento por parte dos usuários das informações. Definição de aquisição, venda, alienação, baixa, incorporação, fusão ou cisão relevante de negócio. A aquisição, venda, alienação, baixa, incorporação, fusão ou cisão de negócio é considerada relevante para efeito dessa orientação, quando a transação ocorrida, consumida ou a ocorrer, que seja provável sua ocorrência, possa influir de modo relevante na decisão dos usuários das demonstrações contábeis para determinado propósito. Apresentação conjunta de informação financeira por forma e das demonstrações contábeis. Quando foram apresentadas informação financeira por formas,
de negócio adquirido ou serem adquiridos, é necessário apresentar também as demonstrações contábeis históricas do negócio adquirido ou a serem adquiridos para o mesmo período em que estão sendo apresentada informação financeira por forma, sendo que as demonstrações contábeis histórica, anual ou intermediária deverão ser apresentadas de forma comparativa com os respectivos exercícios ou período anterior. Definição de negócio. O termo negócio deve ser avaliado conforme a definido do CPC 15. Combinação de negócios, considerados os fatos e a circunstância envolvida que devem verificar se existe continuidade suficiente das operações da entidade adquirida, vendida antes e após a transação, de modo que a divulgação de informação financeira anterior seja relevante para o entendimento de operação futura. Olá, eu sou a Bruna e vou começar falando sobre definição, forma e conteúdo de informações financeiras pro forma. As informações financeiras pro forma devem fornecer aos investidores, credores e demais usuários informações sobre o impacto em bases recorrentes de uma transação em particular, que demonstrem como poderiam ter sido afetadas as demonstrações contábeis históricas de uma entidade caso essa transação tivesse sido concluída em uma data anterior. As informações financeiras pro forma devem ser compiladas, elaboradas e formatadas a partir de demonstrações contábeis consolidadas históricas, sempre que a consolidação for aplicável para a entidade, não sendo, nesse caso, necessária a apresentação de informações financeiras pro forma sobre as demonstrações contábeis individuais históricas da entidade. Forma e conteúdo. As informações financeiras pro forma diferem das demonstrações contábeis históricas e devem considerar seu objetivo e sua utilidade. Essas informações podem ser apresentadas em divulgações específicas sobre os dados da entidade ou por meio de outros métodos, observando-se as seguintes diretrizes. As informações financeiras pro forma devem consistir de balanço patrimonial pro forma, caso a transação ainda não tenha sido consolidada no balanço patrimonial histórico apresentado, ou seja, se o balanço patrimonial mais recente já incluiu o efeito da transação, não é aplicável a apresentação de balanço patrimonial pro forma. Demonstração do resultado pro forma e acompanhados de notas explicativas próprias. As informações financeiras pro forma devem seguir o mesmo formato das correspondentes demonstrações contábeis históricas da entidade. Os ajustes pro forma devem ser referenciados para as notas explicativas das informações financeiras pro forma, que claramente descrevam as premissas envolvidas. Assim, devem conter uma descrição da transação ou do evento refletido nas informações financeiras pro forma, das entidades envolvidas, da origem das informações financeiras históricas utilizadas para sua compilação, elaboração e formatação, das principais premissas utilizadas para determinar os ajustes pro forma, de qualquer incerteza a respeito das premissas utilizadas e dos períodos para os quais as informações pro forma são apresentadas. As demonstrações do resultado pro forma devem ser apresentadas apenas para o exercício social do ano anterior e para o período intermediário do exercício atual. Agora vamos falar um pouco sobre quem deve apresentar as informações pro forma. Atualmente, somente as companhias abertas
são obrigadas a apresentar informações pro forma, que são averiguadas por auditores independentes registrados na CVM. Vale mencionar também que não estão disciplinados nos IFRS emitidos pelo IASB e tampouco fazem parte das práticas contábeis adotadas no Brasil. Porém, temos que levar em conta que um dos objetivos da contabilidade é o de fornecer informações úteis para orientar o processo decisório nas organizações. Através dessas informações, os usuários, principalmente investidores, podem avaliar os reflexos de tais transações. Hoje, os profissionais da área, principalmente os que estão ligados à Bolsa de Valores, dizem que é quase impossível analisar uma empresa sem a publicação das demonstrações pro forma. E afirmam também que não há muitos especialistas nesse nicho de mercado, evidenciando a necessidade de estudos e especializações. O que apresentam e qual a finalidade das demonstrações pro forma? As demonstrações pro forma compõem-se de demonstrações do resultado e balanços patrimoniais projetados ou previstos. As fontes de informação necessárias à elaboração, utilizando-se os enfoques mais comuns, são demonstrações financeiras do ano anterior e projeção de vendas do próximo ano. A finalidade das informações financeiras pro forma é a de exclusivamente ilustrar o impacto do evento ou da transação relevante sobre as informações financeiras históricas da entidade, como se o evento ou a transação tivesse ocorrido na data anterior selecionada para propósito ilustrativo. Agora vamos falar um pouco sobre o uso de informações financeiras pro forma em prospectos nas operações de mercado de capitais. Com as ofertas públicas de valores mobiliários cada vez mais frequentes, tornou-se fundamental oferecer ao investidor informações transparentes. É com esse objetivo que surgiram informações financeiras pro forma, ou seja, informações disponibilizadas aos investidores sobre o impacto de uma transação em particular, informando como teria sido a performance da companhia caso essa transação tivesse ocorrido em uma data anterior. Os principais eventos que recomendam a preparação de informações financeiras pro forma estão relacionados à aquisição ou alienação de um negócio significativo de uma empresa. Assim, o investidor, ao analisar as informações financeiras pro forma de uma determinada empresa, teria dados comparativos suficientes, preparados utilizando-se das mesmas bases históricas da companhia, para avaliar como tal transação afetou seus resultados e sua posição financeira. Essa análise se faz muito importante no contexto de uma decisão de investimento, uma vez que o prospecto da oferta contém uma seção chamada Análise e Discussão da Administração acerca da situação financeira e resultados operacionais, que apresenta uma discussão das informações financeiras representativas dos negócios da companhia, permitindo ao investidor potencial entender as causas e as variações da situação financeira da empresa em uma base histórica e comparável. Instruções para elaboração. A demonstração do resultado histórico utilizado na elaboração das informações financeiras pro forma não deve incluir operações descontinuadas. Nesse caso, somente deve ser utilizada na elaboração da demonstração do resultado pro forma a parte da demonstração do resultado até a linha lucro do exercício e período das operações continuadas. Para uma transação de aquisição, os ajustes pro forma para a demonstração do resultado devem incluir
depreciação e outros ajustes com base na alocação que tenha sido feita do custo de aquisição dos ativos líquidos adquiridos e, quando aplicável, o custo financeiro da dívida obtida para financiar a operação. Em algumas transações, como por exemplo em aquisições de instituições financeiras, os ajustes de compra podem incluir descontos significativos dos ativos adquiridos, de seu custo histórico para seu valor justo na data de aquisição. Quando esses ajustes resultarem em efeito significativo sobre os lucros ou prejuízos em períodos imediatamente subsequentes à aquisição, que será progressivamente eliminado durante um período relativamente curto. O efeito dos ajustes de aquisição sobre os resultados de operações a serem reportados para cada um dos próximos 5 exercícios deve ser divulgado em nota explicativa. Para a transação de venda ou baixa, as informações financeiras pro forma devem iniciar com as demonstrações contábeis históricas da entidade existente e evidenciar a eliminação dos negócios a serem vendidos ou baixados, juntamente com os ajustes pro forma necessários para se chegar às operações recorrentes que irão permanecer na entidade. Por exemplo, os ajustes pro forma incluiriam ajustes de despesas de juros decorrentes de modificações de estruturas de dívida e de despesas que serão ou foram incorridas em nome do negócio a ser vendido ou baixado, como despesas de propaganda, salários de executivos, além de outras. Quando, durante o exercício social, a conclusão de mais de uma transação tiver ocorrido ou for provável que ocorra, as informações financeiras pro forma podem ser apresentadas de forma agregada. Entende-se por agregada a apresentação de um único conjunto de informações pro forma, a qual demonstra individualmente os efeitos das várias transações. Entretanto, em algumas circunstâncias, por exemplo, dependendo da aquisição de transações prováveis e concluídas e da natureza do registro, pode ser mais útil apresentar as informações financeiras pro forma de forma desagregada, mesmo se algumas ou todas as transações não atenderem aos testes de relevância individualmente. Para apresentações agregadas, uma nota deve explicar as várias transações e divulgar os detalhes das variáveis nas informações financeiras pro forma, que aconteceriam para qualquer aquisição possível. Se as informações financeiras pro forma estiverem sendo apresentadas com o objetivo de obter a aprovação do acionista de uma das transações, os efeitos dessa transação devem ser claramente apresentados, isto é, com valores não agregados com outras transações. Os efeitos tributários, caso existam, de ajustes pro forma devem ser normalmente calculados a alíquota em vigor durante os períodos para as quais as demonstrações dos resultados pro forma são apresentadas, devendo ser refletidos como ajustes pro forma apresentado em linha específica. As informações financeiras pro forma devem refletir a transação apresentada seguindo as práticas contábeis que devem ser aplicadas pela entidade para a elaboração de suas demonstrações contábeis históricas. Por exemplo, no caso de uma aquisição de entidade, a mesma deve ser apresentada de forma consolidada, ou com o reconhecimento dos interesses nos ativos, passivos, receitas e despesas.
ou avaliada pelo método de equivalência patrimonial. Eu irei falar sobre períodos a serem apresentados. O balanço patrimonial, pro forma, deve ser apresentado no fim do período mais recente, para qual o balanço patrimonial consolidado da entidade é exigido, a menos que a transação já esteja refletida nesse balanço patrimonial consolidado histórico. Por exemplo, para uma aquisição ocorrida em junho de X5, em que a entidade irá apresentar suas demonstrações contábeis para setembro de X5. Ela não deve ser apresentado o balanço patrimonial pro forma, uma vez que, para a data de setembro de X5, o negócio adquirido já estava contemplado. Por outro lado, se essa aquisição tivesse ocorrido em outubro de X5, haveria balanço patrimonial pro forma para setembro de X5, contemplando a aquisição. Meu nome é Caroline e eu vou mostrar um exemplo de demonstração por resultado combinado consolidado pro forma na empresa Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre a empresa Ouro Fino Saúde Animal. A Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede em Cravinhos, no estado de São Paulo. O seu objetivo social e a sua atividade preponderante é a participação em sociedades que atuam no segmento de saúde animal. As informações financeiras combinadas consolidadas pro formas compreendem a demonstração do resultado combinado consolidado pro forma para o período de 6 meses, findo em 30 de junho de 2013, e para o exercício findo em 31 de dezembro de 2013. Mostraremos então a demonstração da Ouro Fino. Na sua demonstração do resultado, ao nosso lado esquerdo, temos o período de 6 meses, findo em 30 de junho de 2013. Do nosso lado direito, temos o exercício findo em 31 de dezembro de 2013. Como podemos observar, temos as operações continuadas, que seguem das receitas líquidas e o custo das suas vendas. Logo, temos o lucro bruto, deduzido das despesas com vendas, despesas gerais e outras receitas. Logo após, temos o lucro operacional, vindo das receitas financeiras, despesas financeiras, dando o resultado do resultado financeiro. O lucro antes do imposto de renda e sua contribuição social, seguidos do imposto de renda, correntes e distribuídos. Logo, temos o lucro das operações continuadas. Podemos observar que temos ajustes pro forma em despesas gerais e administrativas e despesas com vendas. Logo, teremos um ajuste no lucro operacional e no lucro antes do imposto de renda e contribuição social. Também contamos com um ajuste pro forma no imposto corrente e no lucro das operações continuadas, tanto no
no período de 6 meses findo de 30 de junho de 2013, como no período confindo em 31 de dezembro de 2013. Como mostrado na demonstração do resultado, os ajustes pro forma foram feitos nas despesas. As informações financeiras combinadas consolidadas pro forma são baseadas em premissas e estimativa, as quais a administração acredita serem razoáveis para refletir os efeitos de transações no período compreendido entre o dia 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2013. Os critérios utilizados na apuração dos valores do ajuste pro forma são como segue: despesa de marketing, criação, despesa de marketing, comunicação, despesa de marketing, diretoria e feiras e eventos, despesa de recursos humanos, despesa de suprimentos, compras de materiais produtivos, despesa de suprimentos, compras de materiais não produtivos, despesa de diretoria de supply chain, despesa de importação Ouro Fino China, despesa de controladoria, despesa de departamento jurídico, despesa de suporte administrativo, conservação patrimonial de despesas de engenharia e obras, despesa de diretoria e gerência administrativa, despesa de departamento financeiro, despesas de auditoria interna, despesa de TI, sustentação, projeto, SAP e gestão de projetos, despesas de TI com infraestrutura, despesas de diretoria de TI, despesa de conselho. Logo, concluímos que os ajustes na apresentação das referidas informações financeiras não resultou em nenhum impacto, uma vez que o ajuste pro forma, objeto dessas informações financeiras, está associado apenas com o resultado das operações continuadas da companhia. Dando continuidade, irei apresentar outro exemplo real de informações financeiras pro forma. Há algumas situações, por assim dizer, que podem acontecer a uma entidade como uma reestruturação societária ou de negócios, aquisições, vendas, fusões, cisões e incorporações. Portanto, esses processos podem causar desconfiança nos investidores, assim, determinadas informações ajudam na análise de perspectivas futuras da entidade, pois ilustram a possível abrangência da mudança na sua posição financeira, histórica e nos resultados das suas operações causada pela transação ou reestruturação societária. É com esse objetivo que surgiram as informações financeiras pro forma, também conhecidas como projeções. Os demonstrativos financeiros pro forma são utilizados para evidenciar aos investidores impacto de uma transação, caso ela tivesse ocorrido em período anterior, por isso a definição de projeções. Assim, essas informações anteciparam o resultado de determinada transação. O meu exemplo é na companhia Ômega Geração S.A., que é uma plataforma de investimentos líder brasileira em geração de energia 100% renovável. Nesta unidade de negócios, cuida de gestão, operação e manutenção dos ativos adquiridos e em funcionamento. É uma companhia aberta e listada na B3, a qual fez a aquisição no complexo eólico Delta 5,
que é um conjunto de parques eólicos de produção de energia localizado no Maranhão, na região dos Lençóis Maranhenses. O complexo pertence ao grupo Ômega Energia. Essas informações financeiras combinadas pro formas não auditadas da companhia para o período de 9 meses, fim em 30 de dezembro de 2018, foram compiladas de acordo com a orientação técnica OCPC 06, apresentação de informações financeiras pro forma, e estão sendo apresentadas exclusivamente para ilustrar como os aspectos relevantes da combinação de negócios descrita acima poderiam ter afetado a sua posição patrimonial e financeira, caso tivesse ocorrido em 30 de setembro de 2018, e não devem ser utilizadas para nenhum outro propósito. A reemissão das informações financeiras foi necessária para contemplar a data da Assembleia de aprovação da incorporação da Delta 5 Energia S.A. A aquisição da Delta 5 será contabilizada utilizando o método de aquisição, conforme estabelecido pelos pronunciamentos contábeis sobre combinação de negócios. As informações financeiras combinadas pro forma apresentadas são baseadas em estimativas preliminares, com base nas informações disponíveis, premissas e hipóteses, e serão revistas quando qualquer informação adicional se tornar disponível. Os ajustes reais sobre as informações financeiras combinadas pro formas não auditadas após o fechamento da operação dependerão de uma série de fatores. Portanto, os ajustes reais podem divergir dos ajustes pro formas apresentados, e tais diferenças podem ser significativas. A informação financeira da companhia inclui os seguintes ajustes e premissas significativas. Adquirir a Delta 5 por meio de sua incorporação, e a companhia espera atualmente financiar a aquisição por meio de emissão de novas ações de Ômega Geração S.A. De acordo com a reorganização societária, prevê a incorporação de Delta 5 por seus valores contábeis, com base no laudo de avaliação preparado por avaliador independente sobre o valor contábil da operação, e está sujeito à variação por ocasião do cálculo na aprovação e fechamento. Para os fins dessas informações financeiras combinadas não auditadas, não é estimado a variação de preço, e assim a alocação do preço de compra pode variar daquela que é apresentada. De acordo com o CPC 15, as ações emitidas foram reavaliadas contabilmente ao seu valor justo na data da aquisição, por serem instrumentos patrimoniais emitidos como contraprestações transferidas pelo controle de Delta 5. Ao fazer essa avaliação, a companhia levou em consideração que as ações são ativos com preço cotado em mercado de ativo, dentro do nível 1 de valor justo estabelecido pelo CPC 38, e considerou o preço negociado na Bolsa na data da aquisição em 30 de setembro de 2018, no valor de R$ 14,70 por ação. No patrimônio líquido, o ajuste pro forma foi de 140.621, que é composto conforme abaixo. De acordo com o item 32 do CPC 15, um ganho por avaliação ao valor justo no valor de R$ 8.238 foi reconhecido na data da aquisição, sendo mensurado pelo montante
em que o valor justo dos ativos foi superior à contraprestação transferida pela aquisição do controle, conforme o quadro a seguir. Refere-se à alocação preliminar do valor justo efetuada pela companhia relativamente aos ativos e passivos da Delta 6. Os ajustes pro forma ao balanço refletem o reconhecimento de alocação de valor justo no montante de 221.828, relacionado a intangíveis decorrentes dos contratos de comercialização de energia elétrica e ao direito de exploração de suas duas sociedades de propósito específico. A alocação do valor justo ela pode alterar caso o preço de compra final acordado for diferente do preço de compra determinado no item acima. As demonstrações de resultados combinados não auditados pro forma para o período de 9 meses, findo em 30 de setembro de 2018, não apresenta impacto relacionado à amortização dos intangíveis descritos acima, pois os benefícios econômicos relacionados a estes ativos irão fluir para a entidade quando os ativos de Delta 6 iniciarem suas operações. E esses ajustes também referem-se às despesas administrativas entre as partes relacionadas, folha de pagamento, aluguel, condomínio, serviços de terceiros, materiais de escritórios, materiais de limpezas e entre outros.